Olá, pessoal! Nessa aula de programação, eu vou dar continuidade ao desenvolvimento de nossa classe em PHP. Inicialmente, a gente criou uma classe, para a gente verificar a estrutura da classe. Então, a gente tem os nossos atributos e os nossos métodos. E num outro arquivo, separado, que eu chamei aqui de teste.php, nós importamos essa classe, esse arquivo onde foi definida a nossa classe, e criamos um objeto, através dessa palavra reservada new, desse tipo dessa classe. Então, eu tenho aqui o meu objeto chamado meu livro, uma variável do PHP, que é do tipo livro. E nesse objeto, então, atribuímos algumas informações para os seus atributos. Eu coloquei o título do meu objeto, BBBB, e chamei o método listar livro. Depois eu criei um outro objeto, do mesmo tipo, do mesmo livro, para demonstrar que cada variável que eu crio com a palavra reservada new, cria um novo objeto, cria uma nova instância de objeto daquele tipo, daquela classe. Então, o objeto, que é representado aqui pelas minhas variáveis, meu livro e outro livro, são instâncias da minha classe livro. Elas têm as mesmas características, as mesmas estruturas, os mesmos métodos, o mesmo comportamento, a gente chama, mas tem informações diferentes, ou seja, tem um estado diferente, cada uma tem seus valores. Por mais que aqui eu tenha atribuído o mesmo título para os dois livros, cada um vai ter o seu estado. Vou colocar aqui um título diferente. Então, aqui, assim que eu listo, eu vou imprimir assim, uma quebra de linha. E assim que eu listo as informações do título, listar livro, o que na classe está fazendo esse método é listar o título, imprimir a informação do título, é a única coisa que faz. E aí ele vai imprimir então essa informação que eu atribuí aqui o título. Então eu vou executar, só para a gente verificar a simulação. Então aqui ele imprimiu, não salvei, estava com a versão anterior. Agora eu vou executar novamente. E agora sim ele imprimiu o BBBB, mas não fez o meu _n, que se eu não me engano eu tenho que colocar com duas aspas duplas. Deixa eu salvar e executar novamente para verificar. Opa, apertei alguma coisa errada aqui, desculpa. Executar novamente. E agora sim ele fez a quebra de linha. Então esse aqui é o objeto que nós já tínhamos construído numa aula anterior, que está disponível lá para vocês, a videoaula. E a ideia agora é a gente aperfeiçoar essa nossa classe, incluir mais coisas que são possíveis através da orientação a objeto dentro do PHP. E a primeira coisa que a gente vai ver é o método chamado construtor, o uso desse método construtor. Então, a gente vai criar um novo método na nossa classe, que é um método tipo construtor, o construtor daquela classe. O que é esse método? Esse método ele é chamado ou invocado sempre que a gente cria um objeto do tipo daquela classe. Então, nesse momento aqui, quando eu estou declarando a minha variável e usando essa palavra new, esse método construtor ele é chamado automaticamente, ele é invocado automaticamente. Como eu não defini nenhum método construtor para a minha classe livro, o próprio PHP ele cria esse método construtor automaticamente, mas esse método construtor não faz nada, ele não executa nenhuma ação. Mas eu posso definir o meu método construtor para fazer diversas ações que eu queira que sejam realizadas no momento em que a minha variável é declarada. E o que é feito? Geralmente são atribuídos os valores para os meus atributos, para que quando eu crie ali um atributo, crie um objeto do tipo daquela minha classe, ele já venha com alguns valores default. Alguns objetos são necessários que já tenham essas informações preenchidas no momento da criação. E algumas outras informações, às vezes a gente precisa criar durante a execução do programa, uma informação que o usuário vai preencher. Mas alguns dados, às vezes, podem já ser preenchidos na hora de criar o objeto. E aí, para isso que eu utilizo esse método construtor. Não é obrigatório a classe ter,
Eu vou fazer análise se eu preciso ter essas informações pré-definidas no momento da criação do meu objeto. E geralmente é legal colocar o construtor para inicializar esses atributos, né, com alguma informação. E fazer alguma rotina que seja necessária no início do processamento daquele objeto. Não só inicializar os atributos, mas eu posso fazer qualquer outra rotina. Então, vamos criar esse construtor. Então, aqui no arquivo da classe, né, classe.livro, eu vou criar um novo método. Vou colocar aqui em primeiro lugar. E esse método é como os outros, né, uma função, só que a diferença é que ele tem um nome especial. Né? Na versão antiga do PHP, né, até a versão 5, o método construtor ele era criado com o mesmo nome da classe, dessa forma. Mas na versão atual, na versão 7, existe uma palavra reservada que é utilizada para definir o construtor, que é a palavra construct. E na frente, eu escrevi errado aqui, construct, e na frente da palavra construct vão dois underscores, né? Tem que colocar aqui dois tracinhos, dois underscores, e aí a palavra construct. Então, isso aqui é uma palavra reservada do PHP para definir os métodos construtores. A gente também chama esse tipo de método no PHP de métodos mágicos, porque eles são acionados automaticamente pelo próprio PHP durante alguma ação, algum evento que acontece dentro do programa. E como o método construtor, existem vários outros métodos que a gente vai aprender ao longo da programação orientada a objetos que podem ser utilizados para agilizar o desenvolvimento do PHP com orientação a objeto. E aí esse é um método comum, então abre e fecha chaves, e eu posso receber parâmetros, né, que vão ser as informações que eu quero enviar para o meu método construtor, para que ele inicialize algum atributo. Não é obrigatório, né? Às vezes eu quero inicializar com um valor fixo, mas se eu quiser transmitir, né, passar essa informação para a minha classe, eu tenho que receber aqui por parâmetro, né? Então eu posso, por exemplo, receber o título, o ano de publicação, o preço, todas as informações que eu queira preencher, né? Podem ser todas ou pode ser apenas uma, tá? Eu estou colocando o nome dos parâmetros aqui que eu vou receber iguais ao nome dos atributos da classe, mas não precisa ser, tá? Eu vou colocar um aqui diferente. Podem ser nomes diferentes, tá? Esses nomes aqui são independentes dos nomes que eu tenho aqui nos meus atributos, tá? Geralmente a gente usa o mesmo nome para ficar documentado, para a gente saber para que é aquele parâmetro, né? Se eu coloco o TT aqui, para mim eu sei que é título, mas de repente para outra pessoa que vai ler esse código não vai saber que o valor que eu tenho que passar no TT é um título. Então, geralmente a gente coloca um nome igual para saber onde essa informação vai ser salva, né? Saber o que ela se referencia. Mas entendam que não precisa ser um nome igual, né? São duas variáveis diferentes, tá? Essas variáveis aqui só existem no tempo de execução desse método e os atributos, elas existem durante toda a execução do meu objeto, tá? E aí aqui eu posso, então, inicializar os meus atributos, né? E para eu referenciar uma informação da minha classe, né, como eu já havia falado antes para vocês, né, para eu me referenciar o título do livro que está sendo executado, eu tenho que utilizar a palavra reservada diz, né, quer dizer que é o título deste livro, do livro que está sendo executado naquele momento por aquele objeto. Tá? Isso é utilizado para se referenciar, né, naquele momento de execução, aquela área de memória onde que está aquele objeto instanciado, onde que ele está salvo. Então, por exemplo, o título vai receber o TT, que eu coloquei lá. E assim eu posso fazer para todos os atributos da minha classe.
feito isso, né, de agora em diante, quando eu criar um objeto usando a palavra new da minha classe livro, eu obrigatoriamente tenho que enviar também os argumentos que eu estou esperando aqui nos parâmetros, né? Então, agora eu obrigatoriamente tenho que passar todos esses argumentos aqui. Se eu não passar essas informações, ele vai apresentar um erro, tá? Então, eu vou salvar aqui a minha classe e vou executar dessa forma como está o meu programa teste novamente, para vocês verem o erro que acontece. Então, ele deu um erro aqui, né, e o erro está dizendo, reclamando aqui, né, do método construtor. Ele está dizendo aqui, achei a mensagem, ele está dizendo aqui, né, então que ele espera 4 parâmetros sejam enviados, né, que são esses parâmetros aqui que eu coloquei, mas nenhum parâmetro foi fornecido lá no meu programa de teste, tá? Então, eu tenho que alterar agora aqui a criação do meu objeto para passar essas informações. Se eu não tivesse colocado nenhum parâmetro aqui, não mudaria nada para o meu programa teste, né? Ele continuaria executando normalmente. Mas como eu incluí esses parâmetros no construtor, agora obrigatoriamente eu tenho que fornecê-los aqui. E isso já demonstra para vocês como esse método construct, né, ele é chamado automaticamente. Eu não chamei ele aqui como eu chamei o método listar livro. Ele chama sozinho quando eu uso essa palavra new aqui, né, quando eu estou criando o livro. Então, aqui agora eu sei que eu tenho que passar o título. Vou colocar aqui As Aventuras de alguma coisa. Depois, o ano de publicação, o preço e, por último, uma nota. Vou supor que seja um valor. Vou comentar essa linha aqui. Não precisar mais atribuir um título depois para o meu livro. Aí vamos executar novamente. Aqui também eu vou comentar por enquanto, porque ele também tem que ser alterado. Ok, deixa eu ver se ele executou aqui. E aqui ele mostrou o título, As Aventuras. Então, ele conseguiu criar o objeto com as informações que eu estou enviando aqui e apresentou elas aqui, porque depois eu chamei o método listar livro, que está só listando por enquanto o título. Eu posso alterar aqui no método lista para apresentar mais alguma informação, né? Posso colocar alguma coisa aqui, tipo... para ficar mais um exemplo mais completo, né, para ter um exemplo. E aí vamos ver se ele executou. Opa, correu um erro aqui, deixa eu ver onde que eu cometi um erro. Aqui é ano de publicação. E agora vamos testar novamente. E agora sim, então ele imprimiu lá título, As Aventuras e ano 2020, que são as informações que eu enviei aqui, o construtor. Eu posso continuar alterando o título e assim como todas as outras informações do meu livro da forma que eu estava alterando aqui, não tem problema. Tá? Ele vai sobrescrever nesse caso, né, a informação. Vou executar novamente, agora tirando o comentário ali onde que eu atribuo BBBB por o título. E vamos verificar a execução. Então, ele imprimiu novamente o título BBBB. Então, inicialmente, quando criou o objeto, esse era o título, As Aventuras, 3 pontos. Depois, eu atribuí um novo título para o livro
E aí, quando eu listei, ele já estava com aquela informação nova, né? O título, BBB e o ano de 2020, certo? E aí, a mesma coisa, eu vou ter que fazer sempre que eu criar um novo livro, né? Eu vou ter que passar esses argumentos agora, todos os argumentos que são pedidos. Eu coloquei aqui um parâmetro para cada um dos meus atributos da minha classe, mas como eu falei para vocês, não é obrigatório, pode ser que eu só queira inicializar o objeto com título ou com 2 atributos, vai depender das regras de negócio que eu tenho definidas para o meu sistema. E assim como eu também posso colocar um valor fixo, padrão aqui na inicialização do meu objeto, sem receber isso por parâmetro. Mas uma vez que eu declarei aqui os parâmetros que devem ser fornecidos, eu vou ter que sempre informar eles na criação do meu objeto. Então aqui na hora que eu crio outro livro, eu também vou ter que passar novas informações. Daí o ano, o preço e uma nota. E executar novamente. E agora eu tenho aqui meus 2 livros, né? O primeiro que ficou com o título BBB, porque eu alterei após a criação do objeto, e o segundo ficou o título outro, ano de 2013. Certo? Então, esse foi a criação do método construtor. Ele vai ser um método que é chamado automaticamente no momento que eu uso a palavra new para criar um objeto, e a função dele, né, é inicializar o meu objeto com aqueles argumentos, aqueles parâmetros, aquelas informações que são necessárias para o meu sistema funcionar corretamente. Então era isso, pessoal. Até mais.